Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. E chegou o momento da nossa entrevista do dia. E para o bate-papo de hoje, nós recebemos o Augusto Sanches, ele que é agrônomo e coordenador técnico de mercado na Nitro. Olá, Augusto, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Mariana, muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando um pouquinho com vocês. E nós temos um assunto muito importante para falar hoje, que é o final do vazio sanitário da soja, o início de semeadura da próxima safra. E veio a calhar essa entrevista ser realizada hoje, né? Eu estou em Cuiabá, capital de Mato Grosso, e aqui em Mato Grosso termina hoje o vazio sanitário da soja, né? Uma medida adotada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, para controlar essa questão da ferrugem asiática. Outros estados ainda finalizam nesse mês ainda, São Paulo finalizou no final de agosto, né? Mas de modo geral, os estados aí estão em finalização, início de semeadura, né? Organização, planejamento para a próxima temporada. E eu te pergunto, Augusto, quais são os desafios nessa safra para essa temporada de plantio de soja? Bacana, Mariana. Realmente a gente já vê um movimento dos produtores em preparação para soltar o plantio, né? Isso já envolve um grande planejamento antecipado para que eles possam se preparar. As previsões começam a ficar mais regionalizadas, os olhos para as previsões regionalizadas em relação à chegada das chuvas, para que a gente passe para um momento extremamente importante que é o plantio, um momento decisor em relação ao ciclo da soja. Então a gente começa a olhar mais para o clima. E hoje a gente se depara realmente com um cenário inverso do ano passado, né, que a gente sofreu muito com o cenário do El Niño, e esse ano a gente tem realmente um cenário de Laninha. E para isso os produtores precisam se preparar quanto a momentos de estresse ou até mesmo momentos em que a gente vai ter um excesso de chuva. O sul já fica mais esse ano com estiagens mais frequentes, e ao norte e centro-oeste com um pouco mais de chuva, mais regionalizadas, mas com um volume um pouco maior do que o ano passado. A gente tem essa questão climática, né, afetando aí consideravelmente, né, como você colocou, o Laninha, daí nas regiões diversas do país, ele vai se apresentar de um modo diferente. Então cada produtor, né, na sua região, ele tem que ter essa análise climática para poder perceber também o melhor momento, né, de plantar, como vai manejar ali a sua cultura. Mas para além dessas questões climáticas, a gente também tem questões econômicas, né, Augusto? Tem aumento de estoque global, tem safra recorde nos Estados Unidos. Como que, né, o produtor brasileiro ele pode se colocar em relação a esse mercado internacional também? Perfeito, Mariana. E uma outra questão que eu coloco adicional a isso é realmente aos preços das commodities, né? Então o produtor ainda está olhando esse cenário econômico para tentar justificar investimentos dentro das lavouras, e uma das estratégias que a gente pode tentar mitigar essa questão das variações de commodities é realmente produtividade. Se eu tenho volume de produção, eu consigo trabalhar com o mercado. E aí entra realmente o planejamento de manejo para que isso seja concretizado, né? O produtor tem que estar muito preparado, conforme a sua região e seu investimento, para que ele obtenha máximo de produtividade dentro dessa lavoura. E aí, quando a gente pensa em plantio, no momento que a gente coloca aquela semente no solo, a gente já tem realmente o potencial genético estabelecido. À medida que o tempo passa e o avanço do ciclo, a nossa participação é realmente diminuir os impactos de estresse, seja abióticos ou propriamente bióticos, que vão impactar e reduzir a nossa produtividade. Então o planejamento aí entra muito a fundo, né? As práticas aí de manejo, como que eu vou trabalhar com fertilizantes, com bioestimulantes, com aminoácidos e propriamente com os defensivos, para que a gente impacte menos essas lavouras em relação aos estresses e obtenha a produtividade potencial. Nós estamos recebendo para a entrevista do dia o Augusto Sanches, ele que é agrônomo e coordenador técnico de mercado na Nitro. Augusto, mesmo com desafios, né, nessa temporada, como nós já colocamos alguns aqui, a produção de soja no Brasil ela deve crescer 12% nessa safra 24-25, segundo a consultoria da Tagro, né, que é uma das mais respeitadas no Brasil, né, e conceituadas. E para isso se concretizar, né, para essa estimativa ser alcançada, o planejamento, então, do manejo, ele será determinante? Positivo, com certeza. A gente tem que pensar em realmente colocar
produtos, vamos dizer, e manejos que vão me resultar no máximo potencial produtivo. Então a gente pode citar, por exemplo, até no início da semeadura, né? O que eu vou colocar naquela semente para que eu tenha tanto a proteção daquela semente, daquela tecnologia, quanto também a proteção contra pragas e doenças que estão naquele solo. À medida que a gente vai avançando no ciclo, a gente vai pensando, por exemplo, em bioestimulantes e aminoácidos que vão me garantir, que vão reduzir esses impactos de estresse. E aí eu digo estresse tanto em questões de estiagem, quanto também em regiões em que chovem demais e a gente tem alagamento de solo. Então isso realmente é um impacto também que a gente tem que estar atento. E aí entra a questão das aplicações. Aplicações sejam de fertilizantes, seja aí dos micronutrientes e seja também dos defensivos. E a gente está vindo para um cenário que realmente se diz muito sobre a sustentabilidade das lavouras. Então, a integração entre práticas, seja de práticas pensando em biodefensivos e também defensivos químicos, isso vai nos permitir e nos garantir que eu vou estar tendo práticas sustentáveis, custos ajustados à produção e também aos preços das commodities. E para além de garantir, né, esse aumento da produção, é possível pensar, né, em uma alta rentabilidade nessa safra, diante de aumentos de estoques globais, né, de preço de commodities, como você colocou? Claro, podemos sim pensar em algumas, não creio talvez de uma safra recorde, né, mas acredito que a gente consegue sim tirar desse cenário que é desafiador tanto para o norte quanto para o sul, produtividades muito boas, né, tendo aí o cenário muito variável em relação aos estoques e também aos preços. Realmente, como eu estava comentando, a segurança do produtor é realmente a produtividade, é ter em mãos aquele produto para que depois ele venha ao mercado para as negociações. E é lógico, isso vai influenciar em custo, o quanto ele investiu naquela lavoura e o quanto ele retornou. Mas quando a gente pensa em um cenário que também é variável em relação aos estoques, aos preços, se eu tenho aquele produto na mão, eu consigo ir ao mercado para que eu possa fazer boas negociações. Mais alguma informação, Augusto, que você considera importante trazer aos nossos ouvintes sobre esse assunto? Claro, eu fico sediado na Bahia, né, em Luiz Eduardo Magalhães. Eu vou trazer um pouquinho do cenário também do algodão, que faz parte de produtores que estão aí. A gente vê que é uma cultura que traz muito retorno ao produtor. Muitos produtores estão ingressando na cultura. Essa semana estive no Congresso Brasileiro de Algodão aqui em Fortaleza e muito se falou realmente dos preços das commodities, de como que a gente pode driblar esse mercado com produtividade, né? E o cenário é um dos grandes desafiadores em relação à produtividade. Então, acredito que quando os produtores pensam em planejamento, quanto mais assertivo seja esse planejamento, mais assertivo seja o investimento nessa lavoura, a gente vai ter um retorno econômico adequado para que eu tenha um cenário positivo nas fazendas. Excelente, Augusto. Muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui no Jornal Brasil Rural, por essas informações tão importantes e relevantes aqui para o produtor rural. Nós ficamos realmente muito gratos por você tirar um tempo na sua agenda e falar conosco nesta manhã. Muito obrigado, Mariana, e um bom dia para vocês aí. Encerramos aqui a entrevista do dia que recebeu Augusto Sanches, agrônomo e coordenador técnico de mercado na Nitro. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já já com mais notícias. O Jornal Brasil Rural volta já.